Olá, tá começando mais um Receitas para Ser Feliz. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem tido lives todas as quartas, lives muito especiais, trazendo convidados interessantes que têm conteúdos bacanas para conversar com a gente. Espero que você esteja gostando. Comenta aí se você está gostando das nossas lives. Hoje quem eu vou trazer aqui é a Maírta Oliveira. A Maírta é uma terapeuta assim de mão cheia, que trabalha muito com essa visão sistêmica. E ela também é consultora, terapeuta sistêmica e pesquisadora na área de memórias. Tem feito um trabalho assim muito completo, muito integrativo. A Maírta já está aí, querida, pede para entrar. E a gente, como eu comentei no começo, a gente tem tido live todas as quartas-feiras ao meio-dia, trazendo convidados. Se você conhecer alguma pessoa interessante para a gente entrevistar também, pode me mandar um direct, pode falar comigo, que aí a gente vai trazendo essas pessoas para que a gente conheça, para que a gente troque com elas. É muito gostoso a gente poder trocar por aqui. Oi, Márcia, tudo bem? Márcia, Carlos, Vandecleia, que estão chegando. Que bom que vocês estão chegando aí. Maírta, querida, tem um botãozinho aí que pergunta se você quer pedir para participar. Bom, enquanto a Maírta não chega, eu vou contando para vocês também que o Receitas para Ser Feliz, que é esse canal para fazer pontes, né, para essas novas realidades, a gente fala aqui de transição em nova era, de inovação no trabalho, de cuidar de si e do outro, de arte e cultura, e fala também de faça você mesmo, são esses os temas que a gente sempre traz. E a gente lançou no final do ano passado o Clube do Receitas. Tem sido uma experiência muito gostosa de comunidade. A gente tem estado junto, aprendendo junto, compartilhando conhecimentos e também fazendo negócios organicamente. As pessoas vão se conhecendo melhor, vão fazendo parcerias. Olha lá, a Maírta não está encontrando como é que entra. Querida, se você quiser, sai de novo e entra. Geralmente, quando você entra, ele oferece a opção pedir para entrar ou pedir para participar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui, te colocar. Acho que não. Deixa eu ver, se eu descobrir. Convidar, eu consigo te convidar. Peraí, fica aí. Estou te convidando. Ah, você não tem uma versão recente do Instagram. Faça uma transmissão ao vivo. Parece que você precisa de uma versão mais recente do Instagram para participar. Tá me dando essa mensagem aqui. Tenta sair e entrar de novo, ver se aparece para você. Ah, o convitinho. Geralmente tem um convitinho. Caso você precise atualizar, você me fala e a gente posterga para daqui a uma hora e eu te ajudo. Me conta. E vocês que estão por aí, como é que estão chegando? Carol, Vandinalva, Mundo Ecoarte, Maciela, Maciel, não, desculpa, Maciel Ana Carolina. Como vocês estão chegando, gente? Curiosos? Nossa, a Maírta é mestre em visão sistêmica. Eu faço algumas trocas com ela, eu dou aula de inglês para ela me dá terapia e ela é maravilhosa. Ela tem cada sacada, assim, muito, muito boa, gente. Vamos ver, se ela não conseguir entrar, Maírta, relaxa. Se você não conseguir, a gente combina com todo mundo que vai começar de novo daqui a meia hora, por exemplo, e entramos novamente, não tem problema. Marlene tá aí também, minha mãe, tudo bem, querida? Vamos ver se Maírta consegue entrar, gente. Enquanto ela não entra, me conta o que vocês sabem sobre visão sistêmica. O que vocês conhecem sobre isso? Uma coisa é que a visão sistêmica ela ficou muito conhecida por conta da constelação. Desculpa, gente, meus gatos estão fazendo uma bagunça aqui em casa. Tá barulho de coisa caindo. Ela ficou muito conhecida por conta da constelação, né? A visão sistêmica. Bert Hellinger trouxe essa visão sistêmica que tem 3 princípios. Mas ela não é só da constelação sistêmica. A visão sistêmica é uma visão muito mais ampla
que pode englobar tudo, né? Pode englobar a vida no nosso planeta, os projetos, os trabalhos, o cuidado conosco mesmo. Então, a visão sistêmica também fala muito de você estar no seu lugar. Então, quando você está realmente no seu lugar, tudo entra no seu lugar também, né? Então, tem muito essa coisa de você assumir sua autenticidade, de você conseguir ocupar o seu lugar no mundo, seu lugar único no mundo. É bem interessante. A gente vai conversar um pouquinho de tudo isso hoje. Assim que mais... Oba, acho que ela conseguiu entrar, que bom! Ei. Tá chegando aí. Ei, funcionou! Oba! Dessa vez foi até melhor, porque da outra vez com a Silvia caiu a internet da cidade inteira. Então, dessa pelo menos foi Jura? só atualizar, né? Então, melhor. Se atualizou a versão e já funcionou, que bom, que Mas é legal. interessante que toda vez que eu entro no live, ele pede, aparece esse para participar. E hoje não apareceu, pediu para atualizar a versão. Mas tá tudo bem, eu tava dando uns spoilers aqui, eu tava contando pro pessoal o que que você faz, eu tava contando que a visão sistêmica, ela é muito mais ampla, ela é muito conhecida por conta da constelação, mas que ela é muito mais ampla, mas que a gente vai conversar de tudo isso um pouquinho agora. Aí Vamos, depois do vou outro. voltar a te apresentar, já que agora você conseguiu entrar. A Maírta Oliveira tá lá no Ceará, ela é consultora e terapeuta sistêmica, olha tudo isso de uma forma bem ampla, ela vai contar para a gente, também é pesquisadora na área de memórias. Então, Maíta, como eu comecei falando para as pessoas um pouquinho do que era a, a visão sistêmica, né? Na verdade, que ela estava muito além só da constelação, mas que o Bert Hellinger acabou popularizando, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa amplitude, do que é a visão sistêmica. Bom, boa tarde, né, para todo mundo. Então, Boa depois desse tarde. susto aí de não dar certo, mas chegamos. A visão sistêmica é um olhar ampliado no seguinte sentido: um sistema, ele é uma junção de várias partes, mas não apenas uma junção. Então, o sistema é um todo composto de várias partes que se interrelacionam. Ou seja, um sistema não é algo tipo, juntamos as partes e ficou aquela coisa estática, né? O sistema é algo vivo, né? Então, por ser vivo, ele pulsa nessas relações, ela tem uma complexidade, né? Que não é uma complicação, é uma complexidade, são teias, são múltiplas relações. Então, assim, como se tudo está relacionado nesse todo, mesmo quando a gente não enxerga. Então, uma das coisas da visão sistêmica é que nada pode ser excluído, extirpado, esquecido, sem que haja uma consequência, né? Então, considerando que um sistema ele é um todo interrelacionado, há uma relação de interdependência nessas partes. Elas são autônomas, mas interdependentes, né? Então, isso é assim, para mim, foi uma chave muito grande na vida. Porque isso dá uma leveza também. Quando você começa a enxergar que as coisas elas têm um sentido, né? Quando você começa a enxergar que não existe as coisas tão estanques, certas, erradas, boas, más, né? Esse olhar muito, muito dual que a gente, né, foi educado, né, desse Sim. nosso tempo industrial que a gente viveu, né, porque não foi só a gente, né, então tem toda uma memória, né, dessa cultura industrial. E essa cultura industrial, eu falo assim, não é que seja errado nem ruim. Para mim, eu sempre olho as coisas sempre em construção. Depois de ampliar essa visão, você não consegue mais ver as coisas assim, julgando tanto. A gente julga, porque é do humano, né? A gente está o tempo todo julgando. Mas a gente olha de um lugar mais profundo, sabe? Assim, eu falo que a gente cria um olhar de pesquisa para tudo. Então, assim, acho que é por isso que eu acabei parar no mestrado, mesmo sem intenção, porque você começa a pesquisar essas relações. É como se acontece algo, você já fala assim, nossa, o que isso tem a ver com aquilo, né? Essa pergunta,
ela já tira você de um lugar de identificação, que é aquele julgamento que a gente já diz, ai, que coisa horrível, não quero mais saber disso, olha, então, ai, que coisa maravilhosa, né? Porque as identificações, elas tanto podem estar de um lado, digamos, ruim, né? Como pode estar de um lado bom. A gente pensa que a gente só leva identificações na vida de coisas traumáticas, coisas, mas não, coisas também que foram muito boas a gente se identifica, porque na verdade essa identificação é um apego a uma das partes desse sistema. Por quê? Porque eu não confio no sistema. Mas o sistema, ele se autorregula. Ele tem essa relação equilibrada. Ele se equilibra. Quando a gente desequilibra, ele vai buscar o equilíbrio, que é isso que a gente vê muito na constelação. Essa busca, né, do equilíbrio desse sistema. Então, o olhar sistêmico, ele vai, além da constelação, lógico que a gente vai falar um pouco das leis sistêmicas da constelação, mas é muito essa compreensão da vida viva, né? Naquilo que não tem uma conclusão, não tem um lugar a se chegar, não tem um certo. Tem coisas acontecendo. Então a vida é aquilo que acontece a cada momento, né? E a gente, assim, ao longo da vida também, a gente perdeu, né, nesse esse olhar industrial, a gente resumiu a nossa história a, digamos assim, pontos da história. Eu nasci, eu me formei, eu casei, me aposentei, morri, né? E a vida não é isso aí, né? A vida Parece um monte de obrigação. E parada, né? Aquilo não, entre uma coisa e outra, 1000 coisas aconteceram ali, né? Então, é esse olhar mais ampliado para a vida, para as relações, para os processos que estão acontecendo, né? Então, dá uma certa autonomia, dá leveza, né? Dá essa confiança na vida acontecendo, na vida que é maior do que a gente, porque às vezes a gente tem esse controle, né? Querer controlar a vida, fazer os planos excessivos, a coisa é muito encaixotada. Mas confiar na vida é confiar na vida como ela é, com esse movimento, esse vivo, né? Eu falo muito, eu vou já falar, porque eu sei que acabo falando muito, mas só para dar um exemplo da agrofloresta, né? A agrofloresta, ela olha muito o sistema dessa forma, não existe uma fórmula. Aí, aprendi a fazer agrofloresta lá no sul, vou fazer no nordeste, não tem fórmula. A agrofloresta, em qualquer lugar que você vai fazer, você vai olhar aquele sistema, aquele microsistema, e você vai construindo, vai experimentando, vai observando, né? Então, a agrofloresta, ela traz muito desses princípios sistêmicos. Ela espelha muito, tanto que a gente olha para isso e para a natureza como esse grande espelho do que é um sistema. Eu ia comentar que a natureza está aí para ensinar a gente sobre isso, né? Tudo, existe uma interdependência, uma coisa assim que está sempre se comunicando, uma coreografia, como se fosse uma coreografia mesmo na natureza. E hoje de manhã, no café da manhã, eu estava ouvindo uma palestra da Lucilena, filósofa, que eu adoro ouvi-la, e ela estava falando disso, dessa interdependência, que é como se a gente fosse um colar de pérolas, né? Então, a gente não, que cada um de nós e cada coisa que está na natureza é uma pérola desse colar, só que tem um fio que liga tudo, né? Que conduza e que traz essa interdependência, então nós somos todos ligados. E ainda é um conceito, muitas vezes, difícil das pessoas entenderem e captarem, mas que a visão sistêmica traz muito, né, Maíra? Como se tudo conspirasse para o bem assim e para a harmonia. Na natureza não tem uma fórmula. Quanto mais a gente entender que a vida não tem essa fórmula, acho que mais a gente vai conseguir entrar num grau de confiança mesmo, né? De que não tem uma fórmula, mas a vida é muito maior. Então ela se organiza, mesmo que seja parecido para a gente, aparece para a gente como desorganizado, né? Por exemplo, agora a pandemia, né? Esse vírus veio, talvez, para organizar, mas aos nossos olhos ele veio desorganizar, né? Então é assim que funciona um pouco, né? A natureza é maior, a vida é maior, né? Do que tudo isso, do que o nosso olhar, né? Eu falo que Deus oferece um banquete e a gente só consegue enxergar um bolinho, assim, um salgadinho, um negócio.
Porque é muito grande, né? Mas eu acho que o exercício é exercitar. A visão sistêmica não é uma coisa que você aprende, um negócio, um conceito. Não, o conceito é só para você ter um chão. A visão Uhum. sistêmica é esse exercício de todo dia, né? Então, eu acho que é o que a gente precisa desenvolver mais. Essa confiança no dia, essa confiança na vida, essa confiança no que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, observando essas relações, né? O que está acontecendo na nossa vida, no outro, na nossa relação de trabalho, nas coisas que estão acontecendo o tempo todo, né? Uhum. Maíra, se as pessoas quiserem entender mais sobre isso, que fontes elas podem buscar? Além a constelação traz muito isso, o Tem Bert muitas Hellinger é uma fontes, referência. né? Eu sou muito. Eu faço um Eclética. caldeirão eclético. Eu vou para Aham. todos os lados. Eu vou, por exemplo, eu tenho um livro que eu gostei muito, né? Foi do Pensamento Sistêmico, do David Bohm, né? O David Bohm, ele explica. Isso me deu muita compreensão dessa visão sistêmica que sai um pouco desse campo da constelação, né? Ele explica o seguinte, que o David Bohm, ele é um físico, né, a física quântica, né, é contemporâneo de Einstein, né, e tudo, Uau. ele estudava isso, né, a física quântica, e ele evoluiu para essa questão do pensamento, né? Como que funciona o pensamento, né? Como que isso acontece na nossa mente? Então, nos últimos estudos dele, já mais, né, próximo da morte, inclusive tem um livro dele muito bom, que é Diálogo em Rede, esse é muito interessante. Ele fala o seguinte, que o pensamento, o nosso cérebro, ele funciona, ele foi feito para funcionar, deixa eu tentar aqui a palavra, esgotando o pensamento. Tipo assim, eu pensei uma coisa, né? Tipo, a gente tem um insight, né? Ah, eu aprendi isso. Aprendeu, já é velho. Entende? Você já está aberto para novos aprendizados ali. E às vezes a gente aprende uma coisa e fica lá estanque naquilo. Não é desse jeito, né, que eu aprendi. E a gente perde essas experiências. Então, esse livro me abriu muito a mente, inclusive em relação ao diálogo. Porque a gente, o que Uhum. acontece, por exemplo, nos processos colaborativos, a gente tem muito isso, né? Que os conflitos, né? Em todo o trabalho, todas as relações, onde que empanca, né? Desde casamento a trabalho, relações corporativas e colaborativas, é conflito, né? Onde o ponto pega, é o nó da coisa, né? É o É, conflito com o outro. onde a gente E, vê nossos espelhos, né? e onde a gente A gente foge. precisamos tanto dessas relações para nos enxergar às vezes, né, Maíra? Isso. Aí ele traz isso a partir da física. Eu acho interessante essa visão física dele, de que o pensamento ele é algo feito para se esgotar. Então, ele colocou isso, eu pensei, pronto, tudo que a gente pensa está errado. Errado nesse sentido, não está completo, entende? Então, se a gente pega essa visão, a gente já começa a dialogar com o diferente de outro lugar. Nem o que eu sei é o super certo, nem o que ele sabe é o super certo. Entende? Então a gente já entra no outro lugar do diálogo. E ele fala nesse livro do diálogo. O conflito, inclusive, tem até grupos de diálogo do David Bowie, como se fosse também uma metodologia que ele desenvolveu. Só que ele já começou a testar isso, ele já estava próximo de morrer, né? Então, ele deixou um pouco aberto. Então, estou pegando dele lá. Para a gente ir avançando nesse olhar. Mas é o seguinte, teve um conflito, as duas partes suspendem cada um, né, a sua opinião, que no fundo é sua opinião, então cada um suspende o que acha correto. E aí a gente soltando aquilo, o pensamento é como se você dissesse para sua mente, olha, esse pensamento é velho, agora vai abrir outro. Entende? Você abre espaço para um novo pensamento. Então, Uhum. compreender isso na física, para mim, abriu um grande leque, assim, né? De pensar que não tem essas coisas super certo, nem super errado, nem para a gente estar brigando, nem para a gente... Não, existe. É isso, essa pesquisa o tempo todo. E foi a partir desse livro do David Bohm que a gente começou a pensar o nome das nossas trocas, né? De pesquisa livre. Porque a Sim, pesquisa sim. livre é exatamente isso, é compreender que tudo está aí para ser olhado além. Tudo que a gente enxerga é só uma parte. É só uma parte. Então, a gente está aberto para esse novo,
né? É isso, é a gente compreender que o nosso cérebro funciona assim, o pensamento é isso, então não tem por que a gente estar se matando para ver quem é certo, porque não tem isso. Né? Existe uma verdade única? Existe uma verdade única, mas não é um lugar a se chegar. Né? É um lugar, E, como se diz assim, o ideal, né? Mas não sei, sabemos se chegaremos lá, mas a gente precisa e caminhar. quando a gente abre mão desse lugar de julgamento, ou de eu tô certo, o outro tá errado, a gente aprende tanto mais na vida, né, Maíta? Eu Total. gosto esse olhar de olhar a vida como um explorador, como alguém que É um tá, nossa, eu tô pesquisador, explorando né? essa pesquisador, tô olhando para essa possibilidade, agora aquela, agora essa lição da vida me trouxe alguma coisa nova. Vou Deixa eu te, experimentar essa, vou experimentar aquela. eu vou te mandar os beijos, que tem muito beijo para você aqui, ó. O pessoal queria te ver, ó. A Sandra tá colocando quanta mulher poderosa nessa live. A Maria Clara tá colocando maravilhosa, Maíta. Adoro o livro Diálogo do Bom. É, esse livro é maravilhoso. Helena, oi, suas lindas. Tem a Cecília que está aqui também, falou: oi, Maíta, Cecília. Elisa está aqui, que está na pesquisa livre com você. Ela colocou confiar no invisível. Olá, do Átila. Tem a psicóloga Mônica Medeiros também, que gostou de algo que você falou perfeito. É minha amiga. Deixa eu ver, mais para trás aqui tem o Israel, Dona Maíta, grande referência, abraço. Ah, Israel, do E Bajara, eu acho. tem a Eusilene também, Maíta, grande profissional, Eusilene, excelente ser humano. Tá cheio de fã sua consteladora aqui, também, viu? Eusilene. Olha, cheia de fãs Ah, aqui. E é gratidão, isso aí, gente. querida. Ai, muito bom. E a Suiane acabou de colocar também. Goiane, Maíta, grande aqui da profissional de consultoria sabedoria Inovar. incrível. Muito legal, querida. E conta então o que que essa visão sistêmica tem a ver com o autoconhecimento, que eu sou assim uma ativista do autoconhecimento. Eu acho uma loucura não existir nenhuma noção de autoconhecimento na escola. Eu acho que é tão importante para a gente. A gente está aqui, de certa forma, para isso, né? Para passar a vida aprendendo, para crescer, para expandir nossa consciência, e isso é praticamente colocado de lado. Muitas pessoas vêm: para que eu vou fazer isso? Para que eu vou usar isso? Eu agora trabalhando com orientação profissional, eu vejo a importância da pessoa se conhecer, ver seus talentos, ver seus gostos, qual que é a sua vocação. Então, eu queria que você ligasse isso aí com a visão sistêmica. Como é que a visão sistêmica ajuda no autoconhecimento e vice-versa? Ó, primeiro, assim, o autoconhecimento é tudo, né? Você pode buscar em qualquer área. Eu acho que imprescindível, como a gente já viu na entrevista do Harari, né? Lá sobre Adoro. a tecnologia, né? Nós vivemos no mundo hoje, quer dizer, antes a gente poderia até deixar o autoconhecimento para lá, né? Mas hoje, que a gente tem aí o algoritmo na internet, que conhece a gente de cabo a rabo, assim, que sabe tudo da vida da gente. Então, assim, gente, né, fica chato a internet conhecer você e você não se conhecer, né? Então, o autoconhecimento, eu vejo que hoje a gente tem tantas possibilidades, nossa, tantas possibilidades de autoconhecimento em todas as áreas, né? Todas as áreas. E a visão sistêmica, para mim, é esse caldeirão, né? Eu passei, por exemplo, eu comecei esse meu processo de autoconhecimento quando eu resolvi deixar de estudar para concurso, né? Comecei a fazer uma terapia mesmo, depois uma análise, né? Passei 10 anos com essa psicóloga. E nesse período, eu fiz a formação de renascimento, comecei a trabalhar com renascimento, então foi muito potente para mim, porque ao mesmo tempo que eu estava trabalhando na terapia, num nível mental, né, um nível emocional ali, mas eu tinha uma terapia corporal junto, assim, que eu acho que potencializou muito isso para mim. Porque eu juntei essas duas coisas. Porque hoje, estudando memórias, né, o renascimento ele trabalha bem nas memórias corporais, né? E às vezes não passa por um nível mental. Muitas coisas não passam pelo mental. Simplesmente solta, né? Simplesmente libera aquele bloqueio, né? Você só sente algo? Como é que é Sei, isso? por Explica um exemplo, pouquinho eu mais, vou Maíta. explicar o meu caso, né? Eu era uma pessoa Aham. assim, tímida em alto grau. Então, assim, eu nunca, até a pós-graduação, eu nunca levantei a mão para fazer uma pergunta na sala de aula, né? Pessoa tímida em alto grau. E durante esse processo da terapia e o renascimento, e fui indo, e de repente,
isso assim, acabou. Acabou ao ponto de eu me espantar um dia, quando eu tive que falar em público de emergência, assim, né? Tava lá um ministro, um palco, assim, enorme, e as pessoas... Ei, mas tu pode vir falar aqui? Assim, pá, né? E eu me levantei tranquila, assim, fui lá, falei, voltei. E naquele dia eu pensei, nossa, tô curada. Então, assim, por exemplo, o meu problema de fazer live nem é questão de vergonha, disso. Eu falo em público, eu não gosto de falar do que eu não sei, né? Claro, falar do que eu sei. Sim. Mas, assim, funciona um pouco assim, né? Mas eu não acho que o renascimento, ou a terapia, ou uma coisa só funcione. Até porque autoconhecimento é para a vida toda, né? Para a vida Com toda. certeza. Então, é interessante buscar a abordagem que tem mais próximo de você, a que dá certo para você, a que você se né, confia naquele momento, né? Mas é claro que tem processos, por exemplo, os mais fortes dessa relação com a criança, né, com a sua criança interior. Tem pontos que são mais fortes, tem pontos que uma abordagem, né, na psicoterapia é mais profunda, ou processos que são, como eu falo, do renascimento, que é mais profundo em traumas também. Mas É eu acho que porque tudo é um caminho, assim, você vai buscando, você vai encontrando. Poder ser. eu acho que tem coisas que a gente, essa ajuda, né, para descobrir essas coisas inconscientes é muito importante. Que elas provavelmente não viriam sozinhas. Na verdade, elas vêm em sinais da vida, né? Você tem sinais na vida que estão te mostrando, vem uma questão na sua Isso, vida os para você sintomas. resolver. Sintomas, e aquela questão quer te falar de alguma coisa que você precisa curar no passado. E eu vejo, né, também como terapeuta e com avatar, tudo como se a pessoa não olha para os sintomas, eles vão se repetindo, vai mudando os personagens, vai mudando o cenário, mas o sintoma sempre é o mesmo. A pessoa passa lá metade da vida com aquele mesmo sintoma até que ela resolve encarar e olhar. E é muito interessante como aí o resultado pode ser maravilhoso, né, Maírta? E assim, a vida não repete por maldade. Lembre que a vida repete por generosidade. Está te dizendo, olha para isso, aí diz de novo, aí diz de novo. Então, a vida é generosa com a gente nesse sentido, né? E Tá na hora de olhar. tá na hora de olhar, né? Então, ó, dá uma olhadinha aqui. Então, esses sintomas que no dia a dia a gente fica atento, né? Aquilo que a gente reclama, tudo são sintomas, né? Aquela coisa que se repete, né? E aí a gente vai olhando nisso, né? Essas questões aí. Mas eu vejo que olhar em várias abordagens, né? Esse autoconhecimento, desperta esse olhar que eu vim descobrir, como eu falo agora, um pouco, isso que é a pesquisa, né? O que é a pesquisa? Você vai lá, o que fulano falou, o que o outro falou, aí você vai junto, você tira outra conclusão. Isso é a pesquisa. Então, por isso que na pesquisa livre, né, como eu falei, é isso que dá autonomia. Você está olhando, revisitando sua vida, Sim. pesquisando sua própria história, sua ancestralidade, né? Para mim foi muito isso também, quando eu fui revisitar a minha ancestralidade, né? Eu acabei descobrindo um monte de coisa que me trouxe de volta aqui, né, para a minha cidade, a buscar essa pesquisa de memórias, a querer entender como que isso libera forças em mim, né? Porque quando eu vou na minha ancestralidade, na verdade estou olhando para mim. Foi de lá que eu vim. Aqui no meu DNA, todas essas histórias estão aqui. Né? A doutora Eliana Luz, ela fala que o DNA, 80% são histórias, 20% é biológico. Então, assim, a gente traz mais histórias do que a biologia em si. Então, assim, as histórias são muito poderosas. Né? E a visão sistêmica, quando eu falo, quando você vai para várias abordagens, é como se você fosse buscando lentes para olhar a sua própria história. Né? E aí isso nos projetos é muito isso, porque eu não vou construir um projeto novo, eu preciso saber quem sou eu, o que é que eu gosto, como eu funciono, que isso é muito legal. Né? Dentro desse atendimento que eu faço, da consultoria, a gente olha, o ponto básico da consultoria é esse, como você funciona a partir das memórias que você tem. Né? Como é que foi o seu nascimento, como é que foi o parto, como era que vivia a família durante a gravidez. Que é que eu falo, aquelas coisas que parece que não estão mais a gente, que a gente não interessa, mas isso tem uma base. Em cima dessa base, que é uma memória muito corporal,
ela não é mental, você não trabalha muito isso na psicoterapia, e trabalha, mas em uns níveis tão sutis, né, que é preciso que você realmente tenha digamos assim, muita boa vontade, porque é muito profundo. Mas quando você tem algum ponto e consegue linkar, por exemplo, a questão do projeto novo, né? O ir para o novo é extremamente desconfortável, né? O que a gente fala, né? A gente sai da Com zona de certeza. conforto, né? E a zona de conforto não é uma coisa que é confortável, legal, não. Zona de conforto é aquilo que você já conhece. Às vezes é uma porcaria, mas é aquilo que você já conhece, você quer ficar porque você já conhece. Então, ir para o novo é um parto, é um nascimento. E isso aciona muito as nossas memórias de nascimento. Porque no nascimento a gente está indo para o mundo. Um mundo totalmente novo. A gente estava 9 meses ali na barriga, conhecia cada pedacinho daquele, né? E aí chega uma hora que o bebê cresce, aquilo fica apertado e começa a incomodar, e aí ele tem uma sensação de que vai morrer sufocado, né? E essa morte, esse nascimento é meio vida ou morte. Se eu ficar, aqui é uma zona que eu já conheço, mas eu não posso mais ficar. Na vida acontece muito isso, quando a gente vai fazer uma mudança, parece que a gente vai morrer. Aí vem chefe novo, meu Deus, parece que vai morrer, né? Porque exatamente essa passagem, essa memória que a gente tem, então a gente aciona essa memória básica. Mas se eu conheço essa memória, se eu sei como é que foi o meu parto, o que eu senti, se a gente começa a fazer algumas poucas pesquisas relativas a esse momento, você começa a perceber como você funciona quando você vai para o novo. E você vê como repete. É um novo relacionamento, é um novo trabalho, tudo repete essa memória. Maírta, querida, vou te dar até um exemplo meu, porque eu tive um pouquinho a oportunidade de viver isso contigo lá. A gente foi num grupo aí de mulheres maravilhosas aí para Pirenópolis. Pirenópolis, o nome da cidade? Pirenópolis, a Elisa que está aqui foi também. E aí todas nós, a Maírta deu um presente para todas nós fizemos um renascimento na água, né? Lá era na cachoeira, teve maravilhoso, até né, renascimento espontâneo lá na cachoeira. De repente uma começou a nascer lá e a gente teve que... Foi muito legal. Fazer o parto na hora. Fazer o parto na hora, no meio da cachoeira, né? Foi muito incrível. E aí, para contar isso, Maírta, para você, eu nasci, né? Depois, minha mãe sempre contava a história, mas depois de lá eu fui até entender melhor. Eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então eu já estava tão desconfortável, mas tão desconfortável que eu precisava sair. E eu estava lá, não quero, não quero. Né? Tiveram que fazer com fórceps, que eles falam, né? Olha aí, às vezes a gente tá assim, ó, com a corda no pescoço, mas não quer sair daquele lugar porque eu já conheço. É exatamente isso a vida. É bem isso, é bem isso. Deixa eu ver aqui, tem umas mensagenzinhas que o Fernando colocou aqui. Quem tem a honra de ter a orientação da Maírta sabe a excelência das suas orientações. Sou fã. Fernando, também sou fã, Fernando. Inovar. Também sou fã. E a Elisa colocou aqui, olha, ela quer saber, ela tá falando assim, Maírta, mestra da pedagogia dos courinhos. Ainda tem Conta aí pro pessoal. Conta pro pessoal como é isso, a pedagogia dos courinhos. Então, a pedagogia dos courinhos, ela é consequência da visão sistêmica e da pesquisa livre, né? Porque é exatamente isso. A primeira coisa, a gente não muda só porque a gente entende. Isso aí eu aprendi. E não muda só porque na minha cabeça... eu já compreendi, é isso sim, já compreendi. Minha mãe era assim, meu pai era assim. Não adianta você compreender se o seu corpo não incorporar esse conhecimento. Isso eu fui observando, experimentando nos meus corinhos, né? Eu falo que eu experimentava nos meus corinhos, porque a gente começou isso quando eu comecei o grupo, Confluir, lá em Fortaleza. Então, assim, tudo que ia acontecendo no grupo passava primeiro por mim. Começava a sentir coisas, aí vinha os entendimentos, vinha os conflitos, aí eu comecei a perceber que meu aprendizado tem que passar pelos corinhos. Por isso que, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade, né, de divulgar meu trabalho, porque ele é tão personalizado, assim, ele é tão único. Tão único como todo mundo, né? Todo mundo tem um trabalho único, mas assim... ele é vivo, entende? Ele é vivo, ele acontece todo dia, porque todo dia nos meus corinhos eu vou aprendendo coisas, né? Então, todo dia esse trabalho vai crescendo também. E aí, o que acontece? Você precisa, porque assim, a memória corporal,
às vezes você não tem, então você não muda só por esse mental. Então quando você tem essa memória e você vai tirar ela, isso aqui, entendi, então eu vou jogar fora essa memória aqui, não é mais isso e tal. Mas o corpo, ele não entende. Aquilo que eu falei do sistema, você não pode tirar uma coisa sem consequência, entende? Aquela memória faz parte do seu corpo. Então, para você excluir essa memória, você precisa ter uma consciência de como fazer essa exclusão, né? De como reequilibrar esse sistema. Existia uma memória que estava no seu corpo há anos. Isso eu percebi quando eu fui me aposentar. Isso foi um dos pontos. Porque quando eu fui me aposentar, eu estava há 33 anos, acordando todo dia para ir trabalhar, né? E aí eu já estava me preparando, já tinha, né? Na minha cabeça estava tudo certo para aposentar e tal. Mas na hora, eu vi a dificuldade que eu estava para preencher os formulários. Eu digo, não, está faltando alguma coisa aqui. E aí eu comecei a mentalizar, aquele dia, né? Vamos pensar que o último dia eu saindo, né, para nunca mais voltar. E aí veio um pânico. Aí eu disse, que o corpo não está sabendo, que a cabeça já liberou, né? Já se moveu para frente, né? Aí eu entendi que se você tira, e isso foi um processo, porque no trabalho eu sempre via as pessoas se aposentarem, ou morriam, tinham infarto, entravam no álcool, ou entravam em depressão. Porque a preparação, ela também precisa ser no corpo. Porque quando você tira algo, o seu corpo tem uma sensação de morrer. E tem muita gente que não consegue se aposentar, porque acha que não vai ter nada para fazer. Né? Porque tem uma memória ali muito forte de 30 e tantos anos trabalhando. Então, o que eu fiz? Eu comecei a informar para o meu corpo. Conversar com as minhas célulazinhas, que estava tudo bem, e tinha outras coisas que a gente ia fazer. E comecei a fazer movimentos como se eu já tivesse aposentada e mostrando para o corpo. Então, conscientemente, olha, corpinho, de tarde, a gente está aqui tomando café com as amigas, não precisa bater ponto. Então, é assim. Então, aí vai pequenas coisas. E a outra coisa que a gente trabalha na pedagogia dos corinhos é os passinhos de bebê. Porque é exatamente a dificuldade de mudar, que às vezes a gente quer fazer mudanças muito grandes, muitas vezes movidas por questões sistêmicas de pertencimento à família. Então, a gente faz mudanças muito grandes e elas não acontecem, porque não dá para você tirar uma coisa e jogar outra imediatamente. Então, a gente tem que fazer os passinhos de bebê, experimentar essas pequenas experiências em que o corpo tem consciência de que está mudando. Existe essa desconexão, né, Maíta, assim, entre corpo, mente e o emocional também. Então, às vezes você sabe na mente que aquilo é o melhor para você, mas o teu emocional ainda não entendeu. Por exemplo, acabar um relacionamento, né? Às vezes, no mental, eu lembro que quando isso aconteceu comigo, mentalmente eu já sabia que eu não estava mais naquele lugar, que não era mais aquilo que eu queria, tal. Só que no emocional tinha um apego. Eu fui reconhecer que era um apego. Aí eu tive que trabalhar esse apego com as ferramentas que eu tinha para poder. A hora que eu trabalhei o apego, aí ele entendeu, né? Eu acho que o emocional, o corpo é muito mais ligado a esse emocional, né? Sim. A Helena tá falando aqui, tá perguntando, acho que você meio que já respondeu, mas responde para ela. É verdade que as memórias ficam incrustadas nas células do corpo? Sim, inclusive esses dias eu estava estudando um texto lá do mestrado, né? E como as pesquisas, porque existem muitas pesquisas, né, mais nessa linha corporal, relativas a vítimas de grandes acontecimentos, como o nazismo, né? As guerras. Então tem muitas pesquisas nessa área e que essa pesquisadora, é Kimberly o nome dela, ela trabalha exatamente nesse ponto das memórias, porque ela disse que nesses casos, por exemplo, é bem evidente, isso no nível acadêmico, porque assim, no Renascimento, a gente já vê isso claramente, né? Eu trabalhei mais de 10 anos, né, só com sessões, e hoje trabalhando com o Renascimento dentro desse processo, né, que eu faço. Então, você percebe como o seu corpo, ele tá ali aquela memória. Às vezes, uma palavra desbloqueia, uma palavra o seu corpo sente, né? Aquela memória está ali pulsando, né? E nesses casos, eles estão pesquisando mesmo na academia como o corpo, né? Porque é uma linguagem diferente, mas tem memórias, né, muito profundas no corpo. E nisso que eu falei da doutora Eleanor Luzes, né, que ela traz essa questão do DNA, que é 80% do DNA são histórias que a gente traz. E tem também um psiquiatra, que eu não estou lembrado o nome dele agora, mas é a psicologia do destino, né? A psicologia do destino. Quanto a gente traz no nosso corpo dessas memórias ancestrais, né?
Então, você imagina que o nosso corpo guarda muitas das memórias que a gente não pôde elaborar na nossa mente, né? O nascimento, por exemplo, está todo na nossa memória corporal. E isso é Sim. muito forte, porque às vezes quando a gente faz uma sessão de renascimento, mesmo assim com respiração, vem muito processo corporal, né? Por exemplo, eu atendi uma pessoa que ele, na sessão de renascimento, ele sentia era como se fosse um incômodo muito grande nas costas, sabe? E depois ele revelou que pode ter sido uma memória de quando ele foi manuseado, sabe? Essa memória fica muito no corpo. E ele falou que quando ele toma banho, ele não consegue, por exemplo, botar assim as costas para cair água. Ele não consegue. Isso é Olha extremamente só, incômodo para ele. E aí, na sessão de olha só, renascimento, essa memória veio e liberou esse que incômodo. Então, assim, pra você incrível. ter uma ideia, a gente guarda tanta coisa no corpo, e por isso que tantas coisas se transformam em doenças, né? Porque muitas vezes a doença, é outra coisa interessante sobre o sistema, muitas vezes a doença, ela não está causando mal àquele organismo. Às vezes, a doença é necessária para reequilibrar aquele sistema. Porque quando você não olha, né, e por isso a importância do autoconhecimento, você vai liberando isso para não precisar se transformar em doença, né? Vamos liberar do jeito mais fácil, né, Do jeito gente? mais... Pelo amor de Deus. Como eu tenho medo de injeção, medo de médico e medo de hospital, eu corro atrás de autoconhecimento, É porque um bom motivo. é um bom motivo. Ô, Maír, tá até voltando, somando nesse exemplo aí que você tá dando, né? Essa coisa que eu contei lá do meu nascimento, durante toda a minha infância, a minha adolescência, eu era uma menina extremamente tímida que não conseguia me colocar. A coisa da corda no pescoço, às vezes travava, e durante o meu casamento, eu não conseguia responder, travava a minha glótia, que ela fechava e eu começava a chorar. E eu consegui ter uma primeira grande cura quando eu fui fazer o Avatar. E aí, quando foi aí contigo, lá em Pirenópolis, foi já outras camadas, porque aí tem isso também, Camadas. traumas profundos têm camadas, então às vezes a gente cura uma boa parte no momento, aí quando a gente está preparado de novo, a vida traz de novo e você cura mais uma parte. Isso é muito interessante, né? Isso é muito, Na muito verdade, a rico. vida, eu tenho hoje mais consciência de cada vez mais. Esse texto também que eu estava lendo ontem, lá do mestrado, ele também traz isso, das camadas, né? E aí eu fico pensando, quando eu escolhi esse mestrado, eu escolhi muito por esse tema, memórias, né? Que é o meu tema de estudo. E realmente a vida, ela acontece em camadas. Todas as terapias, tudo que se faz é em camadas. Aí eu descobri agora isso. Tá, é só uma camada. Né? Uhum. Sinto lhe dizer, maravilhoso, liberou um monte de Não coisa, é só uma assim, acabou, camada. nunca mais Né? preciso, né? E é legal a gente perceber que é só uma camada, que é aquilo que eu falei, a vida é muito viva para eu encontrar uma coisa estanque, né? Então, quanto mais a Uhum. gente olhar a vida nessa complexidade, se interrelacionando, mais a gente consegue ter bons diálogos, mais a gente consegue realmente criar, mais a gente consegue ir para o novo, sabe? Que eu acho que falta muito isso. Porque ainda estamos querendo ter razão mais do que ser feliz, né? E não dá para ter razão. Se você coloca, como eu falei do David Bowie, né? Que ele é um físico que estudou como é que o pensamento fisicamente funciona. Ele não está falando de algo esotérico. Fisicamente, como que é. Ele explica tudo no livro, como que é o pensamento sistêmico. Então, na verdade, não tem esse lugar a chegar. Tem uma vida acontecendo a cada momento. E eu acho que isso que é a profundidade da gratidão em relação à vida. É quando eu compreendo, né, que tudo que acontece do jeito que é vida. É vida. Quando a gente rejeita isso, quando a gente rejeita o conflito, a gente rejeita o que o outro faz de diferente, a gente está rejeitando a própria vida. E aí não é à toa que a gente tem um grande número de depressão, né? Porque a gente vai rejeitando a vida, rejeitando de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco não tem mais vida em você. A vida está lá fora, mas você não É um recebe, ótimo, né? Não é um consegue ótimo receber. exemplo de doença criada pela mente, pelos sentimentos que vai Isso, guardando até que ela vira total. doença, né? Ela É. começa na mente, vai para as emoções e vai para o corpo, né? Vai É. armazenar no corpo. E é por isso que eu falo, por onde você começar, você chega em algum lugar. Se você começa Com pelo corpo, certeza. você começa a liberar na mente, né? A yoga traz muito disso, o professor Hermógenes falava muito disso, né? Se você começa pela mente, também uma hora você chega no corpo. Mas eu acho que é importante movimentar esse autoconhecimento na vida.
É. Maíra, a gente está vivendo um momento, né, um momento muito forte nessa questão do chamado para o autoconhecimento. Desde o ano passado, que a pandemia colocou todo mundo em casa, convivendo nas relações, né, em casa. Você vê que foi uma fase aí que teve muita separação, muito acerto de relações, tudo. Os próprios acertos de trabalho, né, da gente ter as empresas terem sido obrigadas a abrir mão um pouquinho do controle e ter mais confiança nas pessoas que estão em casa trabalhando, e aí as empresas começam a enxergar também que esse novo tem coisas boas e permitir que isso aconteça também um pouco mais. Então a gente está vivendo num tempo de extrema mudança, que esse ano com certeza está dando continuidade porque começou no passado, e muita gente está entendendo que precisa dessa busca. E o que eu sinto muito é que as pessoas estão precisando liberar esse mundo antigo, essas memórias antigas, como você falou aí no começo, Revolução Industrial, bater ponto e não sei o quê, e que era assim, era assado, e que tem muito, eu acho, que dessa consciência de vítima, né? Então você não tem mais seus meios de produção, você tem que trabalhar para sobreviver, você tem que isso, você tem que aquilo, você começa a ser uma pessoa mais... É vítima mesmo o nome, né? Para simplificar a história, e você deixa de ser protagonista da sua história. E esse momento ele está chamando para o autoconhecimento, para você assumir mais. Não? Ele está empurrando para o precipício, praticamente, né? Empurrando, assim, ó, vai. É aquela coisa que a gente conversa de assumir o seu lugar no mundo, né? Assumir seu lugar no mundo. Fala um pouquinho disso. Do que a gente pode disso, do que a gente pode fazer para nos ajudar nesse momento de realmente largar o velho e ir para o novo. Primeira coisa, que até a gente olhar esse coletivo, né, e que a gente não está diferente, né? Então, assim, quando a gente vai para o novo, a gente acessa essa memória de nascimento, né? Então, você imagina que nesse momento, imagine assim, uma grande maternidade, todo mundo acessando suas memórias de nascimento. Aí eu não quero nascer agora. Não, agora não, vou me segurar aqui. O outro, não, eu vou logo de uma vez. Aí se joga. Então tem tudo, né? Então é tudo que está acontecendo. E nascimento é um momento, vida ou morte, né? Então, quando a gente vai para o novo, aquilo que eu falei antes, vai para o novo, é uma sensação de morte, sim. Então, esse momento nós estamos sendo acionados pela morte, né? São muitas mortes. E aí, existem pessoas em vários níveis. Gente que está lidando, olhando para isso, né? Encarando essa morte, que quanto mais eu encaro a morte, mais eu chego na vida, né? Assim que a gente nasce, quando o bebê encarou a morte naquele momento, ele saiu do outro lado, encontrou o mundo novo, né? E esse mundo novo é um mundo sem controle, né? E o nosso medo de nascer é exatamente que eu não conheço, eu não consigo controlar, o que é que eu vou fazer, né? E a gente está vivendo esse momento só que no nível coletivo, isso é muito forte. Então isso aciona angústia, aciona a sensação de morte antes de morrer, né? A gente aciona também um nível de anestesia muito grande. Entendeu? Pessoas que negam, não estou nem vendo, não morreu ninguém, eu não tô... Porque é um nível de anestesia. Tudo isso são simplesmente camadas de proteção, né? Que a gente cria para esse novo, né? Porque o que acontece? É um mundo novo, sim. Não adianta a gente dizer, vamos voltar. Não tem nem para onde voltar. As placas tectônicas já se moveram, não tem mais esse voltar. O mundo já morreu, aquele lá já morreu. A gente não tem para onde voltar, a gente tem que ter essa clareza. Só que esse novo eu também não sei como é, né? Esses dias, acho que foi ontem, alguém perguntou, Marta, como é que tá as coisas? Eu digo, aqui eu tô assim, faço um plano, desmancho um plano, faço um plano, desmancho um plano. Então, essa é a vida do momento, né? Fazer plano e desmanchar plano. E eu acho isso legal, acho que a gente tem que encarar isso como esse momento de adaptação para o novo, também não fugir. Não, mas eu fiz, eu vou... Não, é isso. Acolher a vida nesse momento, porque o que acontece? A gente sabe que essa mudança já estava acontecendo, mas as pessoas tinham muita resistência. Então, a vida, quando eu falo, a vida é maior, né? A vida não vai esperar por mim. Né? A gente teve aí quantos anos de autoconhecimento, quanto de conhecimento no mundo, quanta coisa de graça aí na internet para você fazer, para você conhecer. Então, assim, a vida deu um monte de oportunidades. Agora, a vida vai. Então, é o que eu falo. A gente precisa olhar as coisas para não perder o bonde da história.
Porque a vida não vai esperar chegar um momento, é como o rio, né? Então, assim, então o rio está ali, o fluxo da vida vai. Você não tem, a vida não vai dizer, não, eu vou ficar aqui esperando você decidir aí. Imagina o rio esperando decidir se você pula, se você vai ficar lá. Se você... Não vai. A vida não vai esperar, gente. A gente tem que ir. A gente só precisa estar mais preparado. A gente precisa conversar mais sobre isso. A gente precisa acolher essa vida com essa instabilidade, essa complexidade que tem, e achar lindo, maravilhoso e agradecer todos os dias. Vida real, é isso aqui. Vida real é esse conflito, vida real é esse faz e acontece, esse desmancho. Vida real, quanto mais a gente acolher a vida como ela é, com essa complexidade, com essa instabilidade, mais a gente consegue ir. Porque senão a gente fica ali esperando, achando que o rio vai voltar, e o rio não vai voltar. Ou então eu vou querer nadar contra a correnteza, o rio também não vai esperar. Se você quer nadar contra a correnteza, é problema seu, o rio vai. Então assim é a vida. A gente precisa ir. Se a gente não tem força, vamos rezar, vamos buscar uma terapia, vamos buscar um apoio de amigo, vamos se juntar, vamos falar, vamos elaborar esses processos, vamos ter grupos, vamos conversar, faz qualquer coisa, mas não acha que a vida vai voltar para um lugar, porque não tem para onde voltar, não tem. Com certeza. Né? Nada mais vai ser como antes. Né? Mas, por outro lado, a gente precisa tomar esse lugar no mundo, tomar posse desse lugar. Né? E esse é um dos pontos das leis sistêmicas do Bert, que a gente olha muito, porque as leis sistêmicas da constelação é a lei da ordem, né? Da hierarquia, né? Quem veio primeiro tem a prioridade, ou tem, né, mais conhecimento, tem mais acesso, tem essa lei da hierarquia. A lei do pertencimento, né? Que todos têm o direito a pertencer a esse sistema, que é aquilo que eu falei do sistema. Não se tira nada do sistema que não tem uma consequência. Né? Uhum. Então, por isso que a gente olha para as exclusões. Mas as exclusões também elas têm força. Tudo não existe uma coisa, não, excluiu essa pessoa desse sistema, então tem consequência irreparável. No sistema, ele se autorrepara. Se você não confiar, por isso que às vezes é uma doença, então eu falo, às vezes uma doença, ela está reparando coisas naquele sistema. Né? Quantas vezes a família está totalmente degradada aí, né? E de repente alguém adoece, todo mundo se junta, né? Faz as pazes. Então, assim, isso acontece muito. E a outra lei que é o equilíbrio do dar e receber, né? Que esse ponto é um ponto forte dentro do trabalho, porque é um ponto que nos coloca muito nesse lugar do adulto. Porque o adulto, ele precisa muito compreender esse nível do dar e o nível do receber. Porque quando criança, a gente estava recebendo, né? Porque os nossos pais, a vida inteira, os pais, eles dão incondicionalmente aos filhos, mas esse receber dos pais você precisa de, tipo, deixando esse receber para encontrando o seu lugar de adulto, crescendo, né? E o que a gente vê hoje pelos sintomas, a gente percebe que muitos de nós, né, nós todos, eu acho que em algum nível, em algum grau, a gente está atuando nessa criança que ainda está querendo receber. Né? Então, a gente projeta isso nos nossos relacionamentos, por exemplo, do chefe, né? O chefe deveria ser mais bonzinho, ele deveria me compreender, ele deveria me amar, né? Né? Então, eu vi... vai projetando o cliente, né? Coitado do cliente, ele não pode pagar, né? E tal. Até nas instituições isso acontece, né? O governo me abandonou, aquela empresa que me mandou embora me abandonou. Eu ouvi isso essa semana de uma cliente também, né? De orientação, que o pessoal todo lá estava falando que a empresa tinha abandonado porque tinha feito um corte na empresa. Então, esses são sintomas que a gente, nessa visão sistêmica, é interessante olhar. Nesse ponto aí, a gente consegue olhar que você não está muito na sua força, no seu lugar. Porque ninguém é responsável por você. Né? Tudo bem que você sente alguma injustiça, vai para a justiça, entra com o processo, mas você não pode parar a sua vida para alguém lhe reconhecer, para alguém, né? Então, é esse sentido que eu falo, que às vezes a gente bloqueia e a gente percebe que a gente não está fluindo nesse rio, né? Porque a gente está querendo meio na contramão, nadar contra a correnteza, que é aquele ponto que a vida empanca mesmo. Estou nadando contra a correnteza, a vida está indo para lá e eu querendo ir para cá, né?
Então, tem horas que a gente Uhum. precisa, né, olhar para esse, primeiro ir para o seu lugar, né? E quando eu falo para o seu lugar, é para o seu lugar na família. Ah, você é a filha mais velha, a filha mais nova, então olha qual é o seu lugar, né? Porque a gente, por ser uma geração que estudou mais que os pais, a gente também quer mandar muito, né? Isso é muito fato. A gente Aí manda demais, né? essa questão da hierarquia acaba não sendo respeitada muitas vezes, né? Porque a gente É, sempre o mais jovem acha que sabe mais que o mais velho, e muitas vezes e existe mamãe, esse ela fala assim, conflito, né? eu lá quero saber de filho mandando em mim, né? E é Imagino. isso. E é isso mesmo, né? Mas não é fácil isso, porque, né, tem todos esses sintomas que estão no nosso corpo, que é uma memória corporal isso. Então, imagine você sair da infância para adulto, você tem uma memória corporal muito... Se a gente carrega essa memória corporal do nascimento, você imagina da infância. Então, é um trabalho que precisa ser feito sim. Então, assim, é muito importante que as pessoas busquem o autoconhecimento, busquem uma terapia para se conhecer, senão você sai ao léu, porque a vida está vindo numa velocidade muito maior, porque a gente tem mais consciência. Então, por exemplo, Uhum. antes você levava, sei lá, 10 anos para uma coisa mudar. Hoje, em 5 dias, uma coisa muda. Hoje você É vê verdade. processos terapêuticos, a pessoa faz 3 sessões de terapia, está no outro lugar. Entendeu? É Por quê? verdade. Porque nós temos um campo propício. Hoje, o mundo todo está trabalhando autoconhecimento. Então, isso é um campo que propicia. Quando um muda, já ajuda o outro a mudar. Quando É milhões verdade. mudam, então isso é que a gente precisa entender. Quando milhões mudam, a gente potencializa um campo de mudança. Então, não é a gente jogar a expectativa para um governante, para uma pessoa. Não, é nós. Quanto mais pessoas ao meu redor mudar, mais eu tenho força para mudar. Isso é assim que Eu, funciona. eu acho que é assumir esse protagonismo, né, Maísa? Saber que eu tô aqui, eu cheguei aqui sozinho, eu vou embora sozinho e eu tô aqui para evoluir. Então, eu sou responsável por mim mesmo em primeiro lugar e é só eu trabalhando aqui é que eu vou conseguir ajudar ou fazer qualquer coisa fora, né? Então é tão importante. Eu estava falando disso semana passada com a Maria Clara, na live de quarta. A gente estava falando muito de comunidades e tal, e eu mencionei o que a gente vem conversando, que é tão importante a pessoa primeiro estar no seu lugar, saber da sua autenticidade, se conhecer, para daí estar bem na comunidade, porque aí ela tem o trabalho dela, ela tem a autoconfiança dela, ela tem o seu trabalho interior e ela vai conseguir dialogar, trocar, ela vai conseguir realmente fazer parcerias ganha-ganha e crescer dentro daquela comunidade, né? Como se isso aí fosse quase Sim. que um pré-requisito aí que a gente está aprendendo na prática agora. Não seria assim totalmente um pré-requisito, né? Mas é mais ou menos isso, um pré-requisito, mas a gente precisa ter a consciência de que o autoconhecimento não tem um lugar para chegar. Eu vou me trabalhar, me Ah, trabalhar, me sim, trabalhar até quando eu estiver pronta, aí eu vou fazer isso. Porque é aí senão verdade. você idealiza, né? É no Demais. caminho também, né, que a É, gente vai é, aprendendo. é na pedagogia dos corinhos também. Então você vai experimentando, vai aprendendo na cabeça, nos livros, na terapia e vai aprendendo nos corinhos também. Vai experimentando, quebrando a cara, errando, aprendendo, entendeu? Então, assim, aí vai juntando. E aqui errei, então aqui também. Talvez essa teoria não seja bem essa. Aí a gente junta a pedagogia dos corinhos com o mundo aí do intelectual, né? Mas o intelectual agregado à experiência, e eu acho assim, se eu pudesse dar um conselho para Opa, as lá vem a receita para pessoas, ser a feliz. receita para ser feliz é: a vida é uma experiência. Esqueça esse negócio de decidir. Eu vou decidir, que é um negócio assim que tem um peso, assim, parece que é para sempre. Nada é para sempre. Tudo que você vai decidir experimentar, sabe? Porque a vida só Lindo. é isso. O restante é ilusão, é controle. Então, quando a gente tem muita ilusão, a gente tende a se desiludir. Então, assim, não planta ilusão. Vamos plantar a real. A real é essa vida cheia de conflito. E a gente amar os conflitos da vida, porque a gente está no meio da complexidade, não está excluindo. E a gente amar o diferente, que é difícil, né? Mas aí a pessoa pensa diferente, ele tem um pensamento, mas o que será também? Por que aquela pessoa que pensa tão diferente está tão junto de mim? Né? Aquilo que eu falei, nada tá solto, né? Por que ela está tão junto de mim? Essa pessoa, todo tempo, ela fica querendo ser minha amiga. E ela pensa totalmente diferente de mim. O que a gente pode construir juntas?
né, nesse pensamento. Talvez ela Verdade. esteja estudando uma coisa completamente diferente de mim. E a outra, às vezes as pessoas acham que você tem que se relacionar com pessoas que pensam igual a você. Todo mundo fofo, igual, todo mundo pensando do mesmo jeito. Não é isso, gente. Isso não é o mundo, isso é uma exclusão. A gente tem que se relacionar com gente diferente. É no outro que a gente se encontra, que é outra coisa. Não adianta você fazer só terapia, você com você. Não, tem que ir para o mundo, tem que se chocar com o outro. Porque é no outro que eu encontro o meu limite. É quando o outro vem e diz, não, isso aí não está certo não. Aí é que eu vou me aprofundar. Então é no outro que eu cresço. É na crítica que eu cresço. É na rejeição que eu cresço. Sabe? Porque o adulto precisa lidar com isso. Se eu não conseguir lidar com esses pequenos sintomas, eu vou ficar fragilizado. A primeira crítica que eu receber, eu morro, me acabo. Não dá. A gente precisa, outra que é esse ponto da pedagogia dos corinhos, é fortalecer desconforto. Por que a gente não vai para o novo? Porque o novo é desconfortável. Então a gente começa a fazer pequenos desconfortos. Aquilo que eu falo dos passinhos de bebê, procura na sua vida fazer pequenos desconfortos. Todo dia faz uma coisa que você não gosta. Isso é uma lição que eu aprendi desafio, na criança com Dom Nilton, que era o bispo daqui, que foi meu professor. Ele falava isso. Você quer crescer? Todo dia você tem que fazer uma coisa que você não gosta. Não gosta de lavar prato? Pois lava o prato. Não gosta de lavar o banheiro? Pois lava o banheiro. Então todo dia faz uma coisa que você não gosta. Porque é aí que você cresce. Essa coisa de fazer só o que eu gosto, só o que eu amo, só as pessoas que eu amo. Isso é lindo, fofo no Facebook, no Instagram. Na vida real, isso é morte. Isso não é vida. Vida é coisa pulsante, diferente, né? Se colocando em desafio. Que é outra coisa que a gente tem que estar atento. Nós estamos no mundo fácil. Nós estamos na pandemia, estamos aqui conversando, não está faltando nada. Nós estamos no mundo fácil, né? Hoje com muitas facilidades. Então, a gente é que precisa se desafiar. Os nossos antepassados, eles foram desafiados pelas circunstâncias. As nossas circunstâncias hoje são fáceis. Então, é a gente que tem que criar nosso próprio desafio. Dizer, não, aqui está muito bonzinho, vou dar fazer outra mudança aqui. Vou para outro lugar aqui, né? Vamos fazer outra coisa. A gente precisa se desafiar. Senão você morre de inanição de vida. A vida está aí e você não consegue se nutrir dela. Tem toda a razão, mas é só isso que faz a gente crescer, né? Tem mais 2 colaborações aqui, 2 não, 4, da Maria Clara e da Elisa. Ó. Maria Clara colocou, e ela leva a sua singularidade para o grupo, né? Que a pessoa leva a singularidade dela para o grupo. E quanto mais a singularidade dela cresce, mais esse grupo recebe, né? Exato. A Elisa colocou, só colaboramos quando transbordamos e encontramos o outro onde ele está. Exatamente. E Maria Clara colocou, a soma das singularidades traz uma força ainda maior. E a Elisa colocou, a interação das singularidades é a própria vida. Isso. E ainda a gente tem, acho que é o Chuck que está aqui, que ele está com o projeto de agroflorestas. Falamos de agrofloresta no começo, Chuck, você perdeu. Reconhecemos esses momentos de facilidade para trabalharmos essa contemplação e autoconhecimento. É verdade, a gente tem mais oportunidade por causa disso, né? Precisamos usar as oportunidades. A gente precisa usar, a gente tem muita coisa disponível, né? A gente precisa usar, a gente precisa querer, precisa desejar ir para esse novo. A gente não pode... O novo só é desconfortável, ninguém vai morrer, só é desconfortável. Querida Maírta, o papo estava tão gostoso que eu nem vi que a gente até já passou do horário. Ainda bem que o Instagram não derruba mais a gente. Nossa. Mas vou deixar você... Primeiro, profunda gratidão. Maravilhoso bater papo com você. Preciso de você mais vezes aqui. Muito gostoso. A gente bate papo, né? Quase toda semana aí, porque a gente tem as nossas trocas. Mas é muito bom trazer você para que as pessoas conversem, conheçam. E eu queria que você falasse do que você anda fazendo, né? De trabalho aí, para quem quiser se conectar com você também. Eu faço atendimento individual, né? Esse atendimento individual é um atendimento que foi criado desde a fluxonomia, né? Chama-se Confluir, né? Então é um olhar, né, sistêmico com as ferramentas do renascimento, constelação e fluxonomia 4D, que também a gente não falou aqui, não deu nem tempo de tanta coisa que a gente também, né? Mas a fluxonomia 4D também, ela abre muito
o olhar, né, essa lente é também uma lente sistêmica que a gente usa direto. E esse atendimento, ele é primeiro para fazer esse diagnóstico, essa consultoria de como que eu funciono na vida a partir dessas histórias. E depois é uma espécie de mentoria, onde você vai para o novo em passinhos de bebê, você vai tipo um apoio, né? Às vezes você não quer ir sozinho, às vezes tem... Então é um apoio para ir para esse novo em passinhos de bebê. É isso, o atendimento individual. Na minha vida de acadêmica, né? Então, eu estava fazendo o mestrado, estou ainda, né? Porque eu tinha deixado o mestrado, porque essa pandemia realmente colocou a gente num momento que você precisa decidir coisas, né? Será que eu dava conta, né, do mestrado e de tudo que estou vivendo, das mudanças que eu fiz na minha vida, né? E aí, mas essa semana, né, textos de memória, eu nesse estudo de memória, né? Isso que me move em todas as áreas do meu trabalho, eu trabalho muito com isso, né? E esse momento, a gente tem também um grupo, né? Que é esse grupo de pesquisa livre, que a gente pretendia abrir o ano passado, né? Para mais pessoas, mas assim, a pandemia pediu para a gente ficar um pouco mais quieto, né? Trabalhando um pouco essas nossas singularidades, mas a gente se encontra toda semana. E esse grupo é um exercício, né? Bem nos corinhos de visão sistêmica. A gente está ali observando todos os detalhes e exercitando esse olhar. Porque eu acho que a visão sistêmica é muito exercitar esse olhar, linkar uma coisa com a outra, por que que isso está na minha vida. Então, primeira coisa, olha a visão sistêmica na sua vida. Olha tudo, revisita sua história, revisita seus antepassados, revisita tudo que você já fez, que tem tanta coisa que a gente até esqueceu. Às vezes eu trabalho com as pessoas, nem lembrava que eu trabalhei em tal empresa, nem lembrava. É muito lindo esse trabalho de resgate, né, Maísta? Eu já experimentei muito aí contigo, com as constelações que eu fiz, né, com meu próprio pai, que estuda genealogia, essa coisa de você olhar para trás, para os seus antepassados. E eu faço muito com os meus clientes esse trabalho de voltar desde a infância para olhar também tudo que a gente já fez, todos os nossos talentos, para a gente poder integrar tudo isso. E a própria escolha da profissão, né? A gente vê hoje a psicogenealogia traz também como a escolha da profissão está ligada ao que você quer restaurar no seu sistema familiar, né? E isso é muito legal. Por isso que às vezes a transição de carreira, ela tem coisas se completando, não apenas na sua carreira, mas também no seu sistema familiar. Isso é muito legal. Sem dúvida, querida. Muita, muita gratidão. Vou ler um último comentário aqui, olha, o comentário da Helena, que falou assim: Maísta, você tá bonitona, onde fica a fonte da juventude? Ah, meu Deus, sei lá. Então tá bom, querida, muita, muita, muita gratidão. Você vai precisar vir bater um outro papo, porque ficou um monte de coisa aqui pra gente conversar ainda para outras vezes. Vamos fazer outros bate-papos. E gratidão para todo mundo. Eu agradeço muito. E qualquer pessoa quiser entrar em contato comigo no direct, né? Ou quiser pedir para a Deise aí também meu WhatsApp. Ou se quiser colocar lá na descrição do vídeo, também pode colocar. Vou colocar então. Vou colocar teu Insta e teu WhatsApp para o pessoal que quiser entrar em contato. Gratidão a todo mundo que esteve aqui ouvindo a gente, ouvindo a Maísta maravilhosa. E semana que vem tem mais. Toda quarta a gente tem ao meio-dia as nossas lives do Receitas para Ser Feliz. Gratidão, gente. Gratidão também aos amigos que estiveram aí prestigiando, hein? Com certeza. Tá, tchau. Beijo. Tchau, gente.